Bom dia, pessoas. Vamos então ao nosso resumão sobre os algoritmos, da aula 1 à aula 8. Vamos que vamos. Então aqui nós vamos ver sobre algoritmos, a representação do algoritmo por meio de fluxogramas, os fluxogramas, sequências lógicas, noções de lógica, noções de linguagem de programação. Bem rapidinho. Então, para começar, vamos entender o que é algoritmo. Segundo o professor Manzano, algoritmo é um processo sistemático para a resolução de um problema ou uma sequência ordenada de passos a ser observada para a realização de uma tarefa. Ou seja, pessoas, é um passo a passo, é como se você tivesse a receita de um bolo em mãos. O nome algoritmo derivou-se do matemático Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi, sei lá se é assim que pronuncia, né? O cara que trouxe para o Ocidente os números como a gente conhece. O maluco é brabo. Podemos escrever os algoritmos por extensão, descrevendo a sequência a ser executada. Aqui nós temos o caso de tirar a média de duas notas. Então, ler a primeira nota, ler a segunda nota, somar as duas notas e dividir por 2, e o resultado é a média. Simples assim, é um raciocínio lógico, uma sequência lógica. Por diagramas, que devem utilizar símbolos específicos para representar as diversas ações de sequência. Ou seja, esses símbolos têm uma ordem a serem seguidas. Por linguagem estruturada, naturalmente de uso português estruturado, alguns chamam de Portugal, mas seria assim: início do algoritmo, dados de entrada, processamento, dados de saída, fim do algoritmo. Simples assim, é óbvio, vai ter detalhes. Esse espaçamento chama-se indentação, ele é necessário para poder melhor visualizar o que está sendo desenvolvido no programa. Quais são as estruturas do algoritmo, né? De acordo com a necessidade, a sequência de passos do algoritmo pode aumentar, ficando mais complexas. Há 3 estruturas básicas, como sequencial, condicional e repetição. A sequencial, que segue a entrada, o processamento e a saída dos dados, que a gente viu agora há pouco atrás. Condicional, em que há desvio de acordo com as instruções, podendo retornar aos passos anteriores. E a repetição, em que as instruções são executadas várias vezes. É o que é chamado de laço. O ser humano expressa o raciocínio por meio de palavras escritas ou faladas. A lógica de programação também pode ser representada por uma linguagem de programação, que tem por objetivo a construção dos algoritmos. Lembrando que a linguagem de programação não é o que vocês estão vendo aqui. Então nós temos, dentro das formas de comunicar com o computador, os dados que podem ser numéricos, inteiros ou reais, literais, letras, dígitos ou caracteres especiais, lógicos, verdadeiro ou falso, constantes que não sofrem modificação, tipo a letra π, e variáveis que sofrem modificação. A partir do momento que você coloca uma letra e o sinal de igual, você está dizendo que essa letra é variável, que ela recebe esse valor. Tá? Os números inteiros e reais são distintos. O que são os inteiros? Os números negativos e positivos, que não tem vírgula, não tem fração. E os reais, os que têm fração, pode ser positivos ou negativos. Nós temos expressões aritméticas compostas pelos sinais e operações que nós conhecemos, os operadores relacionais, maior, menor, menor igual, diferente, e lógicos, não, e ou. Então nós temos aqui uma tabela de operadores aritméticos. Então, o sinal de mais é adição, os tracinhos, subtração, essa flechinha é atribuição, ela equivale ao nosso igual em operação matemática. Essa outra flecha para cima é exponenciação, é a mesma coisa que escrever x elevado a n. Flechinha seguida de uma fração significa que é uma radiciação. Esse número que está em cima vai para dentro da raiz, esse número é o índice da raiz. O asterisco é multiplicação, a barra transversal ela é divisão, o div ou sinal de porcentagem é resto da divisão. Os operadores relacionais, igual a, maior que, menor que, maior igual, menor igual ou diferente. Já os operadores lógicos nós temos não de negação, e de conjunção, ou de disjunção inclusiva e show de disjunção exclusiva. Como é que significa isso? O não é nega mesmo, negação você está invertendo a situação. O e é quando une a ação. Por exemplo, João e Maria, terminando a tarefa, vão para casa. João terminou a tarefa e Maria não, eles vão para casa? Não, porque é João e Maria. Maria terminou a tarefa e João não, eles vão para casa? Não, porque é João e Maria. Eles só irão para casa quando João
e Maria terminarem a tarefa. A disjunção inclusiva, que é o ou, pode ser um ou outro. Por exemplo, se João ou Maria terminarem a tarefa, eles vão para casa. João terminou, Maria não, eles vão para casa? Vão. Se Maria terminou e João não, eles vão para casa? Vão. É isso aí. Agora o show, ele exclui, ou seja, ou vai João ou vai Maria. Não tem vaga para os dois. Ou é um ou é outro. Aham, sei. Comando de atribuição. Fornece o valor ou nome à variável. Nome, Cássio, salário, 2.000. Repara que tem um sinal de igual. O sinal de igual é você passar para a variável um valor. Entrada e saída. Escreva. O computador escreve na tela para o usuário. Tipo assim, digite sua senha. Aparece na tela de um caixa rápido. É o escreva, o computador que escreveu. Leia. O usuário escreve para o computador. O computador que lê. O usuário digita a senha, por exemplo, no terminal. Pseudocódigo e português estruturado. O pseudocódigo não é o código em si, e sim uma descrição do que o código deve fazer. Uma ferramenta de aprendizado e raciocínio. É um conceitozinho para você seguir. O português estruturado é a estrutura dentro das normas técnicas adequadas. Então nós temos aqui um pseudocódigo e o português estruturado. Pseudocódigo e português estruturado. Aqui nós vamos ver o que o pseudocódigo faz e o que é o português estruturado. O pseudocódigo, ele dá um passo a passo do que deve ser feito aqui. Então é para a gente criar um algoritmo que calcula o perímetro da forma geométrica. Qual forma geométrica? Um retângulo. Então aqui você poderia escrever assim, eu quero o lado 1, lado 2, vou somar os dois lados, multiplicar por 2, e vai aparecer a resposta do perímetro. Isso aqui é um pseudocódigo normal. Tá? O que é o português estruturado? Já tem todos esses detalhes a serem seguidos. O que está em amarelo é o que tem que ser feito nessa ordem. Então, algoritmo, o título dele, cálculo do perímetro do retângulo. var são as variáveis que nós vamos trabalhar. N1 poderia ser lado 1, N2 lado 2. Eu queria pôr base e altura. Podia. Resposta, ou res, né? Resposta, res, ou apenas R, ou qualquer letra. Desde que você identifique como variável, que vai aparecer no programa. Esses números aqui, por serem somas e multiplicações, podem ser inteiro. Eu quero pôr real, posso? Pode. Não deveria, porque consome mais memória, mas pode. Início. Escreva. O computador escreve na tela para o usuário ler. Entre aspas, digite o valor dos lados do retângulo. Leia. O usuário que escreve agora para o computador. Lado 1, lado 2. Aqui é o processamento. É como que o computador vai fazer para calcular o perímetro do retângulo. Então, resposta, ou res, recebe 2 vezes N1 mais N2. Escreva, o computador escreve, entre aspas, o resultado é, 2 pontos, dá um espacinho, vírgula, res para fora, ou seja, o que der de resultado aqui ele vai aparecer para a gente. Fim do algoritmo. Só isso. Detalhe, perceba que tem aqui, ponto e vírgula em todos eles. Tem que pôr. Se vocês não porem, indiferente, vocês não estão aprendendo programação, tá? Mas deveria ter. Na prova paulista, provavelmente vocês vão ter isso aqui para interpretar ou isso aqui para criar um português estruturado. Então, nós temos aqui um outro código que pede para identificar se o número digitado é par ou ímpar. Então vamos lá, português estruturado, algoritmo, par ou ímpar, variáveis, o número e a resposta. Vão ser inteiro, porque nós vamos trabalhar com divisão. E nessa divisão, nós vamos deixar o resto para ser encontrado. Início, escreva. Digite o valor numérico inteiro. Leia N, processamento. Res, recebe N, porcentagem 2. Se a resposta for 0, então escreva par. Se não, escreva ímpar. Fim do C e fim algoritmo. Percebeu que está andando em datação? Isso aqui é só para deixar para vocês perceberem que existem isso, tá? Na prova paulista provavelmente vai estar tudo juntinho, mas existe, tá? A gente colocou dentro das normas. Bom, fluxograma e linguagem de programação. Os fluxogramas não são diagramas de blocos, tá? Nós trabalhamos com diagramas de blocos. O Estado programou dizendo que era fluxograma é a mesma coisa, mas não é, tá?
No caso da prova paulista, se falar que é, você diz que é, mas na verdade não é. Então, o diagrama de blocos mostra a sequência das operações feitas por um computador. São utilizados na documentação nesses programas para detalhar operações que, posteriormente, queiram passar para outra linguagem. Apenas armazenar o código-fonte é insuficiente para que um programador ou de outra linguagem possa recriar aquele programa. Como os diagramas de blocos possuem uma linguagem mais visual, também são muito utilizados para o registro dos programas computacionais. O que significa? Significa o seguinte: se você faz um programa numa linguagem, por exemplo, C, e eu vou fazer esse mesmo programa, vou passar esse programa para a linguagem, digamos, Python, você não vai entregar para o cara o programa em C, porque se o cara não sabe programar em C, ele não vai conseguir ler o que está acontecendo em C, ele não vai entender o programa. O que você passa para ele? Você passa para ele o diagrama de blocos, você passa para ele o português estruturado, e daí ele consegue entender, porque é uma linguagem universal, beleza? Então, quais são os símbolos que a gente usa para fazer esse diagrama de blocos nos programas? Atribuição, que é a setinha, processamento, que é um retângulo, início e fim, que parece essa pílula aqui, decisões, que é um losango, entrada de dados, que é esse quadrilátero aqui, que é menorzinho a ponta e maior a fundo, série de dados, esse parece uma seta aqui, né? A gente costuma dizer que se você forçar muito bem a memória, parece um tubo de uma televisão. Conector, que é uma bolinha mesmo. Preparar para o próximo passo, que é esse hexágono. E banco de dados, que é esse cilindro aqui. Que viagem é essa, velho? Então vamos ver na prática, né? Pietra trabalha meio período como menor aprendiz e recebe da empresa um salário de R$1.000 mensais. Ela gasta 1/5 desse valor no pagamento do curso de inglês que faz aos sábados e ajuda a mãe com 2/8 desse valor nas contas de casa. Quanto sobra para a Pietra usar nos seus gastos pessoais? E depois nós temos elabora o fluxograma, que representa a situação de Pietra acerca do pagamento de suas despesas. Esse exercício é do slide do Estado, tá? Então isso aqui é possível de cair numa prova. Então vamos ver aqui, ó, solução. De acordo com o enunciado do problema, temos salário R$1.000, curso 1/5 de R$1.000, ajuda em casa 2/8 de R$1.000. Então 1/5 de R$1.000 é R$200, 2/8 de R$1.000 é R$250. Como é que a gente sabe isso? Pega 1.000, multiplica por 1, divide por 5, dá 200. Pega 1.000, multiplica por 2, divide por 8, 250. Simples assim, tá? Então isso aqui, perceba, é só matemática, não tem nada de programação aqui. Temos que o salário de Pietra, subtraído de suas contas, resulta no valor que ficará para seus gastos pessoais. Assim temos R$1.000, menos os 200 do curso, menos os 250 que ela ajuda a mãe. Então sobrou para ela R$550. Vamos ver como é que fica isso aí. Então, ó, algoritmo salário de Pietra, as variáveis salário, custo 1, custo 2, disponível, e nós vamos trabalhar com os números reais. Por que números reais? Porque nós estamos dividindo, e divisão é ideal por real. Para vocês não errarem, ponha sempre real, tá? Início. Escreva, insira o valor do seu salário. É o programa falando com ela. Leia, salário, ou seja, ela digitou salário. Aqui o computador já está programando. Custo 1, 1/5 vezes salário. Custo 2, 2/8 ou 1/4 multiplicando o salário. Por que 2/8 ou 1/4? Porque você simplificou por 2, dá o mesmo efeito, tá? Disponível, recebe custo 1 menos custo 2. Se o salário for maior ou igual custo 1 custo 2, aí nós vamos ter que escrever custo 1, custo 2 e o disponível. Se não, vai escrever no computador salário insuficiente, fim do C, fim do algoritmo. Então nós temos o início, o programa segue. O computador escreve para a Pietra, insira o valor do seu salário. Pietra escreve o valor do salário. Aqui é o processamento, o computador que faz isso. Custo 1, 1/5 vezes salário. Custo 2, 1/4 vezes o salário. Disponível, recebe o custo 1 menos o custo 2. E aí nós vamos para um conector. Por quê? Porque não cabe mais aqui. Então nós vamos continuar aqui. Se não coubesse aqui o final do exercício, a gente colocaria do lado e assim por diante. Aí nós vamos para uma decisão. O salário é maior ou igual a custo 1 mais custo 2? Se o salário for, é verdade, a gente vai seguir para cá, vai aparecer no computador. Custo 1, quanto ficou. Custo 2, o valor que ficou. E o disponível, quanto ela tem. Vai para o finalzinho e acaba o programa. Caso seja mentira, caso o salário não seja maior nem igual ao custo 1, custo 2,
vai aparecer escrito no computador, salário suficiente, e termina o programa. Ah, agora eu entendi! Para os estados, aqui já é um algoritmo, tá? E ainda eles ressaltam para você criar um fluxograma, tá? Então, entenda que o diagrama de blocos para o estado é fluxograma, tá? Para o estado é fluxograma, para a programação não é. Mas tudo bem, nós vamos fazendo a prova para o estado, né? Então vamos encarar como fluxograma. Isso aqui já é um algoritmo. Então, ó, escolha um quadrilátero, possui pares e lados paralelos, tem 2 pares e lados paralelos, tem 4 ângulos internos retos, possui os 4 lados com a mesma medida, não é paralelogramo, trapézio, losango, retângulo, quadrado. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Criando o fluxograma que eles falam, né? Então é isso, é só decisões. Então, ó, início. Então nós temos aí início, escolha o quadrilátero. Então, ó, escolha o quadrilátero. Possui pares e lados paralelos? São as perguntas. Esses aqui são que nós colocamos como decisão, que vai ser o nosso losango. Ó. Aqui nós temos todo o esqueminha que foi passado para a gente. Então, repara, o programa ele segue as setinhas. Então, nós temos a situação se for verdade e a situação se for mentira. Só que nós temos situações, ó, pode ser verdade aqui e mentira. Verdade, mentira. Verdade, mentira. Então, ó, escolha o quadrilátero. Os pares e lados são paralelos. Se for verdade, você baixa. Os 2 pares de lados são paralelos. Se for verdade, você baixa. O ângulo interno de 90 graus, se for verdade, você baixa. Lados da mesma medida, se for verdade, você descobre que é um quadrado e acabou o programa. Vamos ver agora o que acontece se for mentira. Você escolhe o quadrilátero, pares de lados paralelos. Ah, não são. Então não é paralelogramo e você desce e acabou o programa. Aí você tem, pares de lados são paralelos. Os 2 pares de lados são paralelos? É falso. Então, se é falso, se não tem 2 lados paralelos, então ele é um trapézio. Termina o programa. Agora, ele tem 2 lados pares paralelos. Então, termina para baixo. Ângulos internos de 90 graus? Não tem. Então, ele é um losango. Termina o programa. Agora, ele tem ângulos internos de 90 graus. Os lados da mesma medida, se for verdade, é quadrado. Se for mentira, é retângulo. Termina o programa e fim. Mano, tu é um guerreiro. É isso aí, pessoas. Próxima aula estaremos abordando todos os exercícios.